falei com vários amigos paulistanos, não sei o quê. Ah, pagodão. Ah, axé? Não, meu amor, não é axé. Eu conheço muita gente que não conhece shopping, não conhece bibliotecas, teatros, cinemas, mas que conhece o estádio. Salvador é feita de mistura, então pra criar uma coisa nova, a galera só mistura tudo de novo. O Peleja e a Netshoes foram pro Barradão entender por que o pagodão é uma febre antes e depois do jogo. Acompanha a batida, ó. Segura aí, vai embora, pra noite toda. O ritmo e o swing da arquibancada é destaque em todo o Brasil. E essa energia e sonoridade contagiam desde o campo até o entorno do estádio. Aqui no Barradão, assim que o jogo acaba, uma outra cena começa do lado de fora. E é impossível não querer parar pra ver. A festa absurda que rola aqui ajuda a contar a história de um ritmo que, assim como tantos outros, tá movimentando as periferias de Salvador e virando o hino de torcidas de futebol e o som que representa as festas mais populares da cidade, o que tá gerando até uma treta em Salvador. Nos últimos dias, eu rodei por alguns cantos para conversar e entender com quem tá fazendo essa revolução no pagodão baiano. Salvador é uma cidade ancestral. A capital mais negra fora da África carrega isso em tudo que rola aqui. E sonoridade é uma das marcas registradas disso. Numa cidade que representa um passado de segregação e separação, a cultura que nasce das periferias para em algum momento chegar nos cartões postais é uma das mais vivas. Esse padrão, aliás, é comum entre os ritmos que a gente encontra nas caixas de som perto de estádios de futebol do Brasil. No estádio, onde o povo se junta, o que bomba mesmo é música popular. E assim como em outras grandes cidades, essa música popular é feita nos bairros mais afastados dos centros. Já falei com vários amigos paulistanos, não sei o quê. Ah, pagodão. Ah, axé? Não, meu amor, não é axé. É algo que eu acho que é muito único e que une também as pessoas. Une o nosso estado, a nossa cidade. E a celebração em Salvador é sinônimo de pagodão. E é aquela música que quando toca, ninguém fica parado. Então, mesmo que você, porventura, diga que não gosta, você sendo soteropolitano, você diga que não gosta de pagodão, sem dúvidas você conhece, você volta e meia se pega cantando algum trecho, porque tá presente na nossa socialização. O pagodão baiano já foi chamado de vários nomes e explodiu junto com outros gêneros do estado nos anos 90. De lá pra cá, esse som mudou. Nas periferias também caiu na mão de jovens que experimentam com outros ritmos eletrônicos e novos jeitos de fazer música e jogar na internet. Aquilo que começou com as coreografias do El Chan, agora ferve com influências do funk e gêneros tipicamente nordestinos. Um dos bairros que viram muita gente bombar com esse ritmo nos últimos tempos foi Canabrava, casa de uma das maiores favelas de Salvador e do Barradão, estádio do Esporte Clube Vitória. O terreno, que era o lixão da cidade, virou campo de futebol e hoje é um dos rolês mais badalados da semana, onde milhares de torcedores se juntam com paredões de som, churrasco e muita quebradeira. Aqui no Barradão, o leão é pau. Pra me ambientar melhor no que de fato rola por aqui, eu marquei com o PR Black, personalidade do estacionamento e cantor do sucesso Corra do Barradão. 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 Corra do Barradão.
música virou um hino do Vitória. E eu sou torcedor do Vitória, tô aqui no Barradão, quando tem jogo eu tô aqui colado. O pessoal bota piscina, bota churrasco, bota paredão, bota som, e é o que a galera gosta, é o que a galera vive. É que aqui se reúne o máximo de pessoas possível pra tá esperando o jogo do Vitória acontecer. E o paredão é uma parada pra não deixar a galera parada. Quando terminar o jogo, vai vir de novo pra cá. E aqui as pessoas se encontram, se conhecem. Já vi gente daqui sair até casado. E ele não é o único que estourou som de pagodão na torcida do Vitória. Em pouco tempo, o Malandro, que ficou marcado por cantar as músicas que embalaram a torcida nas campanhas de acesso, também chegou no rolê. O estilo do pagode funk é democrático, acompanha a batida, ó. Cê é doido aí, vai embora, pra noite toda. Se vier no Barradão, fudeu, vai passar mal. Se vier no Barradão, fudeu, vai passar mal. Vai, senta no colossal, senta no colossal, vai, senta no colossal, fica no colossal, vai. De todos os ritmos que eu já ouvi de tudo, irmão. Nada me balança, me motiva, me sacode mais do que um pagode. Teve uma festa aqui, teve a aglomeração do aeroporto e a galera trouxe todo mundo pra cá. Os jogadores me viram ali naquela hora, me puxaram, você vai cantar no trio. Então tava na Série C, iniciou perdendo os 3 primeiros jogos, são fase muito complicada. Então todo mundo que curtia tentou fazer alguma coisa pra unir a torcida. E a forma que eu pude fazer era música. Eu tava no estádio, frequente sempre, desde pequeno. E tava vendo a galera começar a comemorar gol. Furança! Furança! Furienes, Vitória! Pô, eu canto pagode funk e não podia perder essa oportunidade, né? Quando você tem um duplo sentido, uma conotação assim, a música geralmente dá certo. Aí eu criei. Tem furança hoje, tem furança hoje. Tem furança hoje. E aí? Furança hoje, tem furança hoje. Tem furança. Faz um passinho na frente do paredão. É furança, é furança. Tem furança, tá certo, Vitória. Essa festa que rola aqui no Barradão, apesar de bem diferente, não é exclusiva. A ideia de juntar uma galera em volta do paredão acontece em vários cantos pela cidade, inclusive em jogos do rival do Vitória, o Bahia. O fenômeno tá muito ligado à cidade, mas esses pré e pós-jogos são onde essa parada rola com um pouco mais de liberdade, já que a aglomeração por causa do jogo justifica a reunião do pessoal. Quando você vai pro estádio, você encontra pessoas ali de diferentes classes sociais. O futebol é a coisa que muitas vezes tira quem é da periferia do seu bairro. Eu conheço muita gente que não conhece shopping, não conhece bibliotecas, teatros, cinemas, mas que conhece o estádio. Muitas pessoas que vêm frequentar aqui, muitas vezes não entram no estádio, não tem dinheiro pra comprar o ingresso, mas vem pro estacionamento curtir essa vibe de torcida. E muitos jogos importantes, o Vitória bota um telão ali e a galera consegue torcer mesmo sem gastar dinheiro. Então, o paredão aqui é democrático. Mas mesmo sendo importante até para divulgar as músicas mais recentes dos cantores locais, a cultura do som não é bem vista por todo mundo na cidade. Com campanhas baseadas na regulamentação dos equipamentos de som, hoje existe um debate em torno do assunto, já que a política atual pensa mais no enfrentamento dessas festas do que na incorporação desse movimento como uma manifestação cultural. Entre as justificativas de quem quer brecar os paredões, tá até o conteúdo das letras das músicas, que, igual a muitas que aparecem nos topos das paradas do Brasil, falam de sexo, álcool e um estilo de vida. A gente canta o que a gente vive, a gente canta o que a favela vive. A galera não gosta pra mim porque tem inveja, porque lá não tem, e aqui tem essa onda. Então pra mim, se ele tivesse o que a gente tem, ele não falaria isso, é concordar com nós. Pra mim é uma parada que deve ser discutida e aprovada pra não ter mais esse negócio de igualação de som, de automotivo. E é uma parada que ajuda o pagode. Várias músicas aí batem também pela galera do som, a galera do paredão que faz nossa onda chegar. Você pode ver que aqui não tem confusão. Ali você vê criança, um bebezinho, tá vendo, brincando do seu pai, aqui não tem isso. E se fosse em Salvador, lugares mais organizados, sábado e domingo, pra ter o paredão assim, muitas vezes a prefeitura e os governantes não ia ter problemas que eles reclamam, chega atirando na favela em festa de paredão, porque a festa de paredão é do crime, não é assim. Aqui a festa de paredão é do torcedor, vem família, vem homem, vem mulher, vem criança. A festa do Barradão é popular. Aqui, o jeito de beber, de torcer, de cantar e dançar é baiano e brasileiro. Assim como em outros estádios, a mistura de um ritmo popular com o futebol cria uma subcultura que se repete de maneiras diferentes pelo Brasil. Mas é muito bem representada aqui, onde se aproveita um jogo de futebol para manifestar uma cultura jovem e popular, com um som que não dá para ficar parado. O tempo inteiro
inteiro, todos os dias, surge um novo pagodão, surge um novo artista de pagodão. É um artista que se comunica da forma que eu me comunico e é um artista que fala das coisas que eu tô falando aqui no dia a dia com as pessoas, e seja isso sobre sexualidade ou não. Se você abrir a mente que esse ritmo é só pra você se divertir, não é pra você escutar em casa, entendeu? Esse é o ritmo na hora da sua diversão. E na hora do estádio a gente sabe que o trabalhador, o cara trabalha a semana inteira, o cara vem pra extravasar. Então o pagode funk domina em Salvador, qualquer bairro popular que você for, qualquer favela, qualquer quebrada, vai tá batendo paredão. Quem não gosta acaba gostando, e quem não é vitória acaba sendo vitória.